Como sustentar uma alimentação saudável em 2026. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você tem alguma dificuldade com a sustentação de um hábito envolvendo alimentação. Talvez porque você quer emagrecer, talvez porque você quer desenvolver um hábito mais saudável, mesmo sem precisar emagrecer, e você está aqui para tirar essa dúvida porque esse vídeo te chamou a atenção. Eu não sou um nutricionista, mas eu sou um psicólogo que sabe sobre comportamentos e hábitos e principalmente trato essas coisas à luz da neurociência e também com a minha experiência de vida, com o que eu tenho de comportamentos aí, testes de rotina e tudo mais, porque é um assunto que eu mergulho bastante e ensino muitas pessoas sobre isso. Então é um apanhado de alguns pontos que eu te daria para você conseguir ter hábitos sustentáveis quando se diz respeito à alimentação e comida e como fazer isso de uma forma fácil e leve. Bom, o primeiro ponto é que a gente está falando de sustentar uma alimentação saudável e, na minha opinião, a alimentação saudável não é uma alimentação neurótica, não é uma alimentação que você vai se privar de tudo, não é uma alimentação que você vai zerar coisas, que você vai zerar carboidrato, que você vai zerar o açúcar completamente e daí por diante. Acredito sim que em algumas situações você possa fazer algo a respeito, vou fazer um desafio com alguém, vou ficar 30 dias sem comer açúcar, por exemplo, beleza, só que esse tipo de coisa, no ponto de vista neurocientífico e que eu tenho de experiência, comigo e com as outras pessoas que eu atendo, isso não é muito funcional e sustentável. Então, basicamente, o que eu diria que é uma alimentação saudável é você fazer o máximo possível que você consegue e sabendo que você vive uma vida orgânica, que coisas acontecem, você tem aniversários, você tem coisas que fica muito mais nada a ver e muito mais chato e descompensado você não comer algumas coisas em algumas situações que tá tudo bem. Entendeu? E com isso eu não estou dizendo que você tem que ter alguns comportamentos para ficar bem com os outros e ser bem aceito na sociedade. Não. Eu sou muito defensor, inclusive, do ponto de que você tem que fazer o certo, independente se o outro ache isso certo ou não. O que eu quero dizer é que você não precisa ser uma pessoa ultra radical, no sentido chato e esquisito do negócio, e também você não precisa ser um neurótico, porque até você pode conseguir não estar comendo, ingerindo aqueles alimentos que você acha que você não tem que ingerir, como por exemplo se privar totalmente de carboidrato ou açúcar, só que mentalmente isso pode se tornar algo que você vai virar um escravo disso. Então por isso eu não acho isso saudável, porque eu levo em consideração o todo do corpo da pessoa e não somente, parabéns, você conseguiu não comer mais açúcar, entende? Então, do ponto de vista geral, integral do ser humano, eu acredito que ir para um lado de coisa neurótica não é uma alimentação saudável, porque eu não tô falando só de alimentação, eu tô falando também do teu mental, do teu espiritual, da tua alma, porque eu levo em consideração que o ser humano é 3 em 1, você é corpo, alma e espírito. Então eu não vou falar somente do alimento que te faz mal. Claro que eu prezo muito por evitar. Eu prefiro usar a palavra evitar açúcar, evitar comidas ultraprocessadas e daí por diante, mas não colocar como zerar o açúcar e zerar carboidratos, sabe, no âmbito mais geral. Porém, tem alguns produtos que eu evito totalmente, que eu tento ao máximo zerar e conseguir isso já. Por exemplo, eu não tomo refrigerante. Como, por exemplo, eu não como salsicha. Como, por exemplo, eu evito bastante sorvete. Mas tem algumas situações que eu como. Uma vez ou outra, talvez uma no ano, ou 2 no ano, eu como sorvete. Ainda mais se for que eu gosto muito de um sorvete aqui na cidade, que é o Borelli, que é um sorvete diferente, que lá é um sorvete de verdade, não é um sorvete de mercado, que tem os componentes que tem naquelas caixas de sorvete. Bom, então, esse primeiro ponto é só para você saber que a alimentação saudável não é uma alimentação neurótica, porque uma alimentação neurótica você não vai conseguir cumprir aquilo lá. Ou seja, isso não vai ser sustentável, você vai se sentir mais culpado ou culpada e por não ter conseguido fazer isso, porque não é sustentável realmente. Ou seja, não é saudável para você. Então eu não te aconselharia a colocar isso na sua rotina. O segundo ponto tenha uma meta clara de o porquê que você está fazendo isso
e aonde você quer chegar com isso. Eu sou uma pessoa extremamente visual, então eu prezo muito por eu ter as minhas metas escritas em alguma nota do meu celular, alguma coisa assim. Eu tenho uma nota só para as minhas metas, então na data tal eu vou correr 42 quilômetros, que é uma das minhas metas para 2026, eu correr 42 quilômetros em setembro desse ano. Então eu vou me inscrever numa prova, já tô com isso em mente. Só que se eu não tiver uma meta muito clara, eu não vou me vincular ao processo, porque eu não tenho aonde eu quero chegar com aquilo lá. Inclusive, se você quiser saber mais sobre criação de metas sujas, metas claras, o que são metas reais e o que são metas irreais ou sujas, você precisa assinar o Mindverse, que é a minha plataforma virtual, e lá eu tenho aulas especificamente sobre isso, de como fazer, como se organizar, como criar metas, como fazer isso de uma maneira clara, rápida e eficiente. As aulas são bem curtas, né? Coisas de poucos minutos, 3 minutos, você já consegue aprender muito e já colocar em prática. Então, o que eu quero dizer? Você precisa ter uma meta visual. Então, talvez a tua meta seja emagrecer tantos quilos, mas desde que isso não seja uma meta que você está se comparando com alguém ou querendo fazer isso de uma maneira egoísta ou no sentido de comparação de aquela pessoa tem aquele físico, então eu também vou ter. Não, eu sempre prezo por você ser uma pessoa saudável. Eu, particularmente, tenho metas físicas que envolvem também eu ter um físico melhor e tudo mais. Só que, primordialmente, isso é para eu ser uma pessoa mais saudável. Eu gosto de treinar híbrido, então eu corro e eu faço musculação. Eu gosto de fazer os dois em uma intensidade muito boa. Então essa é a minha meta. As minhas metas são voltadas para isso. Mas a tua meta pode ser emagrecer 10 quilos até tal data. Então eu deixo aquilo fixado no topo da minha lista de aplicativos de notas no meu celular, para eu sempre ver as minhas metas, aquilo ficar de fácil acesso para mim e eu conseguir me lembrar de que eu tenho um processo a cumprir naquelas metas ali que eu coloquei para o meu ano de 2026. Então isso se torna um porquê, um porquê você sustentar aquele seu hábito saudável de alimentação. No sentido de que, se eu quebrar esse meu processo de alimentação, eu não vou chegar na minha meta. Mas, se eu me mantiver nesse meu hábito, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Entendeu? Então, tem coisas na minha vida que, como eu aplico as coisas que eu coloco lá no Mindverse, na minha plataforma digital, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Certeza absoluta. Porque eu tracei uma meta visual clara, eu sei aonde que eu quero chegar, e eu tracei um processo. Que dias da semana que eu vou fazer essa atividade, quanto tempo, como que vai ser, como que não vai ser, que alimentos que eu vou evitar, que alimentos que eu não vou evitar. Eu tenho tudo muito claro. É só eu seguir aquele plano, entende? Então, se eu seguir aquele plano, eu tenho certeza que vai dar certo. Então, é aí que tá a chave. Você precisa ter uma meta muito clara de onde você vai chegar e por que você quer aquilo lá. E aí sim, sabendo disso, você coloca os próximos passos. Por exemplo, eu vou evitar tais alimentos, eu vou evitar tais comportamentos, eu vou evitar tais hábitos disfuncionais. E o terceiro ponto é você substituir hábitos disfuncionais. Por exemplo, falando na questão da alimentação. Se o que te atrapalha é você comer muito açúcar ou você comer muita porcaria, o que você precisa fazer é substituir um hábito disfuncional. Quando você quer trocar um hábito, quando você quer eliminar um hábito, é muito mais fácil, neurocientificamente falando, você substituir esse hábito ao invés de você somente retirar esse hábito da tua vida. Por exemplo, uma pessoa que ela quer parar de fumar. É muito mais interessante ela colocar um hábito novo que atrapalhe o hábito antigo de fumar. Um hábito funcional novo que atrapalhe o hábito antigo disfuncional. Se a pessoa, por exemplo, começar a correr e ela começa a gostar muito da corrida, vai chegar uma hora que ela vai ter que escolher entre a corrida e o cigarro, porque o cigarro atrapalha a corrida. Então, se ela começou a gostar muito de corrida, ela vai pensar, o cigarro tá me atrapalhando na corrida e é algo que eu tô gostando muito, tô emagrecendo, tô ficando mais saudável, tô ficando melhor, tô ficando mais bem disposto, eu preciso largar esse negócio. Ou seja, você vai estar substituindo um hábito e aquilo vai preenchendo o lugar do hábito antigo. Entende? É a mesma coisa na alimentação saudável. Se a tua dificuldade é comer porcaria, é comer doce, você precisa achar algo que substitua isso. Uma coisa que eu particularmente gosto muito e comia bastante antes era doce. Então eu passava no mercado, comprava uma barrinha ali de chocolate, alguma coisa assim, e eu fazia isso várias vezes. E eu comecei a substituir, principalmente por ajuda da minha esposa, que ela começa a comprar bastante frutas e tudo mais. Tinha frutas até que eu comecei a gostar bastante, como por exemplo o kiwi, e isso começou a substituir
uma outra coisa que eu gosto muito particularmente é suco de uva. E é meio docinho, então na refeição eu almoço ou eu janto e depois eu tomo um suco de uva gelado. Muitas vezes aquilo lá sacia a minha vontade de comer doce. Quando não sacia, a gente faz alguma outra coisa, alguma outra receita rápida e de fácil acesso, porque o doce também é fácil acesso, então você tem que substituir. Uma coisa que funciona muito pra mim é um iogurte com leite em pó e aveia e banana. Isso vai, provavelmente, muito forte, substituir aquela tua vontade de comer um doce e vai te saciar, entendeu? Então você está substituindo o hábito. E também, uma outra coisa que você pode colocar aí nessa substituição de hábitos disfuncionais é você evitar o acesso a aquele comportamento ou aquele alimento, ou seja, você não ter disponível na despensa da sua casa, você não comprar no mercado aquilo lá e você começar a comprar o outro, o que você vai substituir. Então você começa a comprar o iogurte zero, você começa a comprar o leite em pó, você começa a comprar a banana, a granola, para ter em casa quando te der a vontade de comer doce. Uma outra coisa também que me ajuda bastante quando essas não suprem a vontade é eu comer uma barrinha de proteína. Tem algumas, a maioria das barrinhas de proteína são bem ruins, mas eu achei algumas boas que quando eu tô com bastante vontade eu como e metade dela e a outra metade eu dou pra minha esposa e sacia bastante a minha vontade de comer doce. Então a chave é você substituir esses hábitos disfuncionais que você tem bastante dificuldade. E por último, eu colocaria prestação de contas como o último ponto. Se você tem alguma dificuldade bem grande nesse âmbito de alimentação saudável, eu colocaria uma prestação de contas, alguém que te acompanha, alguém confiável, pode ser um terapeuta de confiança, um pastor, um líder espiritual, alguma coisa, um grande amigo confiável seu, que você preste contas e vá falando do seu progresso nisso de evitar comportamentos disfuncionais no que diz respeito à alimentação saudável. E também você vai prestando contas para mostrar o teu desempenho e o quanto que você está melhorando nisso. Por que isso é bom? Porque isso é comprovadamente bom para tudo que é hábitos disfuncionais e novos hábitos e tudo mais. Quando você tem um acompanhamento, quando você tem uma prestação de contas, provavelmente você vai evitar mais aqueles comportamentos disfuncionais, porque você tem uma prestação de contas também, e você vai conseguir se manter mais no plano, porque isso é um fator que sustenta um novo hábito, você compartilhar que aquilo lá tá melhorando, tá tendo progresso na sua vida e daí por diante. Então, basicamente, se você conseguir aplicar esses pontos, eu particularmente acho muito difícil você não conseguir ter e sustentar uma alimentação saudável aí no teu dia. E você, uma das coisas que eu coloco em mente pra mim é eu não buscar fazer algo, e sim eu ser alguém que, por exemplo, eu não busco fazer uma alimentação saudável, ter uma alimentação saudável na minha vida. Eu mentalizo que eu sou uma pessoa que se alimenta de forma saudável. Quando eu faço isso, é muito mais prático, mais fácil eu conseguir sustentar os hábitos que condizem com a identidade de alguém que é saudável. Eu sou alguém que pratica exercícios físicos regularmente, eu sou alguém que me alimenta de forma saudável, eu sou alguém que tem um hábito de leitura. Isso, essa mentalização dessa maneira faz com que você consiga sustentar mais também esses comportamentos, porque realmente é sobre quem você é. Então, é dessa forma que eu acredito que você vai conseguir em 2026 sustentar hábitos de alimentação saudável, e é o que eu te aconselho a fazer. Depois você volta aqui daqui a um tempo para me falar como que tá sendo isso, comenta aqui embaixo. Também comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, e claro, dá o like nesse vídeo, isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal, que eu tenho uma meta também de conseguir X inscritos aqui em 2026, e você vai estar me ajudando bastante se inscrevendo e dando like nesse vídeo para que eu continue fazendo mais e mais vídeos. E se você quiser também, você pode comentar aqui sobre quais tipos de vídeo você também quer assistir aqui nesse canal, quais conteúdos você quer assistir aqui nesse canal, que eu trago para você e faço mais vídeos sobre isso com o que eu tenho de experiência e estudos de neurociência e daí por diante. Até o próximo vídeo.